Neste vídeo vamos falar dos fundamentos teóricos da regressão linear. Isto é importante porque cada vez que vocês aplicam uma análise de regressão linear, mesmo que seja para fazer uma curva de calibração, é importante saberem se estão a aplicar corretamente a regressão linear e se o modelo que produziram é um modelo de qualidade. A regressão linear simples é uma técnica de análise estatística que se aplica ao estudo da relação entre duas variáveis de escala contínua. Portanto, são representadas por números, que podem tomar quaisquer valores entre alguns limites. E essas duas variáveis têm a característica que uma delas, normalmente representada pelo y, é uma variável dependente esta análise tenta saber se essa variável y pode ser prevista a partir de uma variável independente, normalmente representada por x, através de uma relação linear, que é a equação que vocês já conhecem, de y igual a mx mais b, em que o m é o declive da reta e o b é a ordenada na origem. E como isto é um modelo estatístico, vamos representar ali um mais E, que é um erro, porque sempre nós fazemos medições experimentais por várias fontes de erro aleatório, vamos ter sempre este desvio entre as previsões e as observações. O método da regressão linear, linear pelo método dos mínimos quadrados, o que faz é tentar encontrar os valores de m e de b que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos. E o que é que são os resíduos? Os resíduos é o que está aqui representado. Portanto, temos a melhor reta, temos as várias observações e para um dado valor de x temos aqui uma observação que não está sobreposta com a reta e, portanto, a distância na vertical, ou seja, a diferença entre o y observado e o y previsto pela reta para o mesmo valor de x, chama-se essa diferença um resíduo. A análise de regressão tem algumas semelhanças com a análise de correlação. A mais comum é que a correlação, pelo menos na correlação linear, também calcula-se um coeficiente de correlação R, e na regressão muitas vezes fala-se de um coeficiente de determinação R quadrado. No entanto, as análises de regressão e correlação são diferentes e têm objetivos diferentes. A análise de correlação tenta estimar o grau de associação entre duas variáveis contínuas, também de escala contínua, mas não implica uma relação causal, ou seja, as duas variáveis que estamos a estudar a correlação estão em pé de igualdade. Não é? Foram ambas medidas num conjunto de indivíduos, mas a variação de ambas é resultado dessas medições. Portanto, podíamos chamar ambas são variáveis dependentes. Na análise de regressão, o objetivo não é medir a força da associação estatística, mas fazer previsões, prever os valores de y a partir dos valores de x, em que o y é uma variável dependente e tem erro aleatório associado, e o x é uma variável independente que neste modelo mais simples da regressão linear não tem erro associado. Portanto, assumimos que a variável independente é determinada pelo investigador que está a fazer a análise e, portanto, os valores de y não têm erro associado. E a regressão, como segue este modelo em que os valores de x são controlados pelo investigador e depois de controlar os valores de x vamos medir os valores de y, a regressão foi desenvolvida para caracterizar relações causais entre o y e o x, ou seja, o x mudanças no x causam variações no y. Para sabermos se estamos a aplicar corretamente a análise de regressão linear, convém saber os pressupostos que esta análise faz sobre os dados
e eles são listados aqui. Portanto, o primeiro pressuposto é que os resíduos, a tal diferença entre os valores de y observados e os valores de y previstos pela reta, são independentes entre si. Portanto, o valor que nós encontramos para um resíduo, para uma observação, não influencia os valores dos resíduos vizinhos ou noutra localização da reta. A análise estatística da regressão linear também assume que os valores dos resíduos seguem uma distribuição normal. Essa distribuição normal tem média zero e vai ter um desvio padrão característico, que vai ser uma das medidas da avaliação da qualidade da regressão linear. Também, outro pressuposto é que a variância dos resíduos é constante para todos os valores de x, e este pressuposto tem um nome com uma palavra comprida e difícil de pronunciar às vezes, que é homocedasticidade. Mas o que quer dizer é que o erro aleatório na medição do y tem a mesma grandeza, qualquer que seja o valor do x. Tem a mesma grandeza, obviamente os valores dos resíduos vão ser diferentes, mas se eu calculasse o desvio padrão dos resíduos no conjunto para o conjunto dos valores de x mais baixos, dividia a meio a regressão, se medisse o desvio padrão para o conjunto dos valores mais baixos só para o conjunto dos valores mais altos, devia encontrar desvios padrão aproximadamente idênticos. O quarto pressuposto é que a relação entre y e x é linear, portanto, a relação é bem aproximada àquela equação de uma reta, y igual a mx mais b, e o último pressuposto, que eu já tinha referido anteriormente, é que a variável independente x não tem erro associado. Existem outros modelos de regressão linear, mas não são tão usados tão facilmente. Este modelo chama-se o modelo 1. Existem algumas variantes de modelos de regressão que assumem que a variável x pode ter erro, mas nós, na situação de termos uma regressão linear para uma curva de calibração, ou estamos, por exemplo, a estimar parâmetros da cinética enzimática e usamos uma linearização da equação de Michaelis-Menten, são situações em que nós controlamos o x da análise de regressão. Na curva de calibração somos nós que preparamos as soluções padrão, portanto não tem tanto erro aleatório como a medição do y, que muitas vezes é uma leitura de absorvência, por exemplo. Portanto, este modelo de regressão linear assume que a variável x não tem erro associado. Como é que nós então vamos avaliar vamos tentar avaliar sempre duas coisas. Por um lado, se a regressão que estamos a aplicar, os dados a que estamos a aplicar a regressão cumprem com os pressupostos, e segundo, vamos avaliar se o modelo linear tem um bom ajuste, um ajuste significativo aos dados. E para avaliar estas duas vertentes, portanto, os pressupostos e a qualidade do ajuste, vamos ter sempre que fazer três tipos de análise. A primeira é uma análise gráfica dos resíduos, que nos vai permitir avaliar a maioria dos pressupostos da regressão linear, e depois para avaliar se o ajuste do modelo aos dados é significativo, temos duas estatísticas principais. Uma é o R², e a outra é a realização de um teste estatístico F. Portanto, começando com o gráfico dos resíduos. Os gráficos dos resíduos mais simples consistem em representar no eixo do Y o valor dos resíduos. Ali naquela representação, aquele acento circunflexo aqui por cima do Y está a indicar-nos que este Y de chapéu, com chapéu, é o valor previsto pela reta, e aqui o Y sem chapéu é o valor observado. A diferença pode estar num sentido ou noutro. Portanto, podemos trocar aqui a posição dos dois e não invalida a análise. E, portanto, vamos representar no eixo do Y os resíduos e no eixo do X os próprios valores de X. O que é que nós estamos à procura de observar no gráfico de resíduos? Vamos confirmar se os pressupostos da regressão são válidos. Portanto, queremos observar que
a variabilidade dos valores dos resíduos é constante ao longo do eixo do X, o que não observamos neste gráfico. Portanto, este gráfico, se observássemos este gráfico de resíduos, devíamos saber identificar que estamos a violar o tal pressuposto da homocedasticidade e, portanto, na verdade, estes dados apresentam heterocedasticidade, o que significa que a variabilidade dos resíduos, neste caso, é maior para valores mais elevados de X e é menor para valores mais baixos de X. Também devemos, no gráfico de resíduos, tentar detectar se há um padrão não aleatório dos resíduos. E isto vai dizer-nos se, de facto, o valor dos resíduos são independentes entre si. Por exemplo, aqui neste caso, os resíduos não são independentes entre si, porque sequencialmente eles começam com valores negativos, vão aumentando, passam para valores positivos, continuam a aumentar e depois começam a decrescer a partir daqui. Neste caso aqui também não temos um padrão aleatório, porque temos uma sequência muito regular de resíduos, por um lado quase idênticos, e um acima do zero, outro abaixo do zero, um acima do zero, outro abaixo do zero. Isto é altamente improvável de acontecer por acaso. Portanto, se temos um padrão não aleatório no gráfico dos resíduos, significa que os resíduos não são independentes entre si. Este caso, apesar de ser um padrão não aleatório, significa que realmente a função que relaciona o y com o x não é bem representada por uma reta, porque os valores de y estão alternadamente ou acima ou abaixo da reta, apesar dos desvios poderem ser pequenos. Eventualmente, a função que relaciona o y com o x, neste caso, podia ter uma componente oscilatória, portanto, uma componente periódica. Neste caso em que temos este padrão em que o gráfico dos resíduos quase que apresenta uma curva, é um diagnóstico de que, de facto, a função que relaciona os valores de y com os valores de x não é uma relação linear. Portanto, tem outra forma matemática que não a equação de uma reta. E, às vezes, isso é quando os resíduos são suficientemente grandes. Isso é visível no próprio gráfico y versus x, mas, às vezes, os resíduos são pequenos, portanto, os pontos estão bastante próximos da reta, e esta curvatura nos dados é muito mais fácil de observar no gráfico dos resíduos. Finalmente, temos aqui um diferente tipo de gráfico de resíduos, que é um gráfico chamado QQ-plot, que é quantil-quantil, o Q e o Q são de quantil, em que vamos representar os valores dos nossos resíduos por ordem crescente e vamos representar esses pontos em função de valores da distribuição normal que teriam um quantil semelhante aos dos nossos dados. Se os resíduos tiverem uma distribuição normal, então estes pontos, neste QG-plot, estão aproximadamente sobre uma reta, se os resíduos tiverem uma distribuição normal. Se os pontos apresentarem curvatura, significa que os resíduos não apresentam uma distribuição normal. Portanto, o método de regressão linear pelos mínimos quadrados, pelo método dos mínimos quadrados, não é o mais adequado para estes dados. Então, o que é que nós fazemos quando os pressupostos não são válidos? Temos aqui, fundamentalmente, duas opções. Uma é mudar da regressão linear para uma regressão que aceite relações entre o y e o x mais diversas. Portanto, podemos começar por tentar uma regressão polinomial, que nós vamos falar mais à frente. Vamos ajustar, em vez de ser a equação da reta, vamos ajustar uma equação de um polinómio, pode ser de segundo grau, terceiro grau, por aí adiante. Ou então aplicamos mesmo uma regressão não linear, que também vamos fazer mais à frente, e que aceita qualquer função matemática que relacione o y com o x. Em princípio, nós podemos aplicar a regressão não linear para tentar determinar os parâmetros dessa equação que ajustam melhor as previsões do modelo aos dados. Uma segunda abordagem é como muitas daquelas aquele pressuposto da homocedasticidade se for violado ou de haver padrões nos resíduos que tenham a ver com curvaturas, podem ser corrigidos com transformações das variáveis. E as transformações podem ser aplicadas
simultaneamente ao x e ao y ou apenas a um deles. Temos aqui um exemplo de uma relação entre uma variável x e variável y, em que claramente a relação não é linear, mas aplicando a transformação logarítmica, e a transformação logarítmica é daquelas que é mais frequentemente usada para este fim, simultaneamente aos valores de y e simultaneamente aos valores de x, passamos a ter uma relação linear. Sim? Mas isto também pode ser feito, por exemplo, neste caso, também não tínhamos uma relação linear nos dados originais e mudando a escala logarítmica apenas para o y, não para o x, conseguimos ter uma boa relação linear. E, finalmente, um exemplo em que a transformação logarítmica aplica-se apenas aos valores de x e não aos valores de y. Mas isto era a avaliação e uma possível solução para os problemas de quando os dados não são, aparentemente, não permitem validar os pressupostos da análise. Agora passamos para a avaliação da qualidade do ajuste do modelo aos dados. E aqui vamos ter, nós já falámos da soma dos quadrados dos resíduos, que é o somatório dos resíduos ao quadrado. Porque já falámos disto porque este SSR é a quantidade que é minimizada para tentar obter o valor de M e de B, não é? Que permitem chegar a um valor de SSR o mais pequeno possível, e aqui no gráfico vemos que os resíduos são estas distâncias na vertical entre o valor observado e a melhor reta, sim? Ou a previsão da reta. Mas para caracterizar a qualidade do ajuste precisamos de mais duas somas dos quadrados. Aqui deste lado temos a soma dos quadrados totais, que é a soma das diferenças dos valores de y à média global dos valores de y, portanto aqui representado uma reta horizontal como que passa na origem pelo valor médio de y, e temos estes desvios à média global que, elevando ao quadrado e somados, dão este SST. E depois temos outra quantidade que é a soma dos quadrados explicados pela regressão, que vamos representar por SSREG, que é a diferença, em que não vamos usar nesta diferença os valores de y observados, vamos usar o valor previsto pela reta e a média global. Portanto, é a diferença entre a reta e a média global. Porquê é que entra nesta análise distâncias a uma média global, no SST e no SSREG? Porque se nós pensarmos que estamos na situação que é a situação pior para quem quer fazer uma regressão linear, portanto é o pior cenário possível, que é se de facto a variável y for independente da variável x, o que significa que nós sabermos o valor de x não nos dá informação nenhuma sobre o possível valor do y. Então, a melhor reta para essa situação é uma reta horizontal, porque se os valores de y não mudam consoante os valores de x, então os valores de y vão estar aqui aleatoriamente espalhados à volta desta reta horizontal que passa na origem no valor da média de y. Portanto, isto é o pior cenário. É uma reta horizontal com declive zero e com o b igual à média do y. E há os métodos que nós vamos utilizar para saber se o ajuste foi significativo e se é um ajuste de qualidade, vão precisamente comparar se o ajuste for muito bom, então nós devemos ter um SSR muito pequeno e um SSREG muito elevado. Se o ajuste for mau, vamos ter um SSR que é igual, como no caso muito mau, a melhor reta é horizontal, portanto o SSR é igual ao SST, e então significa que o SSREG é zero. E isto porque matematicamente o SST é igual ao SSREG mais o SSR. Sim? Portanto, há uma conservação nesta soma dos quadrados, ou também se pode dizer que há uma partição da soma dos desvios quadrados, em que temos os desvios à média global, são iguais à soma, ou o somatório dos desvios ao quadrado à média global, é uma soma do SSR mais o SSREG. Para poder aplicar uma análise estatística, também é importante saber os graus de liberdade associados a cada uma destas somas de quadrados.
o SSR tem n menos 2 graus de liberdade. Aqui o 2 está relacionado com o número de parâmetros, da regressão linear, que tem 2 parâmetros, o M e o B. O SST tem os graus de liberdade de uma variância normal, portanto, o número de pontos menos 1. No fundo, se o modelo é a média, nós só precisamos de um parâmetro que é o valor médio. Não precisamos, neste modelo em que há independência entre o y e o x, não precisamos do parâmetro m, porque sabemos que o m é igual a 0. E depois temos o SSREG, que os números de graus de liberdade é obrigatoriamente a diferença entre os graus de liberdade do SST e do SSR, porque precisamente o SSREG pode ser calculado como a diferença SST menos SSR. Portanto, estas três quantidades, o SST que é igual ao SSREG mais o SSR, são fundamentais para a nossa análise da qualidade do ajuste. E temos que tentar interpretar esta questão, que é se os dados forem de acordo com o pior cenário, que é y independente de x, então a melhor reta está muito próxima desta reta horizontal, a SSR é idêntica ao SST, o que significa que a soma dos quadrados explicados pela regressão é 0. Se a regressão for muito boa, temos uma diferença clara entre a posição da melhor reta e esta reta horizontal, o que vai implicar que o SSREG é bastante elevado e vamos ter um SSR pequeno, porque se o modelo é bom, as distâncias das observações à melhor reta são muito pequenas. E, portanto, o SSR é pequeno, o SSREG é grande. Portanto, o primeiro critério de avaliação da qualidade do ajuste vai ser o R², que também se chama coeficiente de determinação, e o R² é calculado como a razão entre o SSREG e o SST. Sim? Na tal situação ideal em que nós temos os pontos quase sobre a reta, portanto, eu não vou dizer que o ideal era ter os pontos sobre a reta, porque isso é altamente improvável com dados reais, a não ser que façam uma regressão só com 2 pontos. Perdi-me agora com a piada. Portanto, se estivermos na situação em que os pontos estão todos sobre a reta, o SSR vai ser igual a 0, o que significa que o SST vai ser igual ao SSREG, e se estas duas quantidades são iguais, o R² é igual a 1. Portanto, o valor máximo do R² é 1. Por outro lado, se tivermos uma regressão muito má, ou seja, em que a melhor reta é quase sobreposta com a reta horizontal, então o SSR vai ser igual ao SST, o que significa que o SSREG é 0. Se o SSREG é 0, o R² é 0. Portanto, para o R² ser igual a 0, significa que estamos na situação em que o y é independente do x. Na situação em que o R² é igual a 1, significa que todos os pontos estão sobrepostos na reta, porque o R² igual a 1 implica que SSREG é igual a SST, o que implica que o SSR é igual a 0. Para o SSR é igual a 0, todos os resíduos têm que ser 0, porque como eles são elevados ao quadrado, não interessa que estejam para cima ou para baixo, para este somatório dar 0, todos têm que ser iguais a 0. A interpretação do R², se nós acharmos que antes de fazer a regressão, a variabilidade do y é caracterizada pela soma dos quadrados totais, porque se não sabemos nada além do valor de y, a melhor maneira de caracterizar a variabilidade do y é com os desvios à média global, mas depois de fazer a regressão explicou-nos alguma da variabilidade, ao colocar aqui a reta, e ficámos com uma variabilidade residual que nós não conseguimos explicar com o nosso modelo. Então, nós tínhamos a variabilidade inicial, que foi reduzida ou foi explicada pela regressão, e ficámos com uma variabilidade residual. E como o R² é a variabilidade explicada pela regressão sobre a variabilidade total, o R² pode ser interpretado como uma fração da variabilidade do y, que é explicada pelo x, pelos valores de x. A terceira forma de avaliar a regressão linear e a segunda de avaliar a qualidade do ajuste, neste caso, vai-nos tentar responder de uma forma objetiva
se o modelo linear se ajusta significativamente aos nossos dados. E para fazer isso vai usar uma estatística F. A estatística F é uma distribuição de probabilidades que é usada, por exemplo, também para comparar se duas variâncias são iguais ou não. Como nós temos aqui as somas dos quadrados, nós podemos transformar estas somas de quadrados, de desvios, em variâncias, dividindo cada uma destas somas de quadrados pelos graus de liberdade respectivos. Portanto, se eu dividir a soma dos quadrados totais por n-1, que são os graus de liberdade do SST, tenho o desvio padrão, tenho a variância normal do desvio padrão seria a raiz quadrada desta razão, entre o SST e n-1, portanto tenho a variância normal de uma única variável. Neste caso, a variância normal do y. Mas também posso fazer o mesmo, portanto, dividir o SSREG por 1, porque o SSREG na regressão linear simples só tem um grau de liberdade, e então tenho a variância explicada pela regressão, e se dividir o SSR por n-2, tenho a variância residual. Portanto, aqui a estatística EF vai ser a razão entre a variância explicada pela regressão a dividir pela variância residual. Sim? No primeiro caso, no numerador temos o SSREG a dividir por 1, no denominador temos o SSR a dividir por n-2. Esta estatística, calculada desta forma, segue uma distribuição F que é caracterizada por 2 graus de liberdade. Sempre o grau de liberdade do numerador, que neste caso é 1, e o grau de liberdade do denominador, que é n-2. Consoante o grau de liberdade, os graus de liberdade, a forma da distribuição F vai variando. Se tivermos muito poucos graus de liberdade, quer no numerador, quer no denominador, a distribuição F tem esta forma, não é? Tem a maior probabilidade no zero e depois vai decaindo a densidade de probabilidade. À medida que vamos aumentando os graus de liberdade, a função, a densidade de probabilidade, vai se afastando do zero, mas começa sempre por ter um pico, ou seja, o valor mais provável, a moda da distribuição, aqui para valores baixos. Porquê? Porque esta estatística F, de acordo com a hipótese nula deste teste, e vamos dizer o que é que são as hipóteses deste teste. Portanto, este teste F tem como hipótese nula de que o y é independente do x e como hipótese alternativa que o y é dependente do x. E, portanto, segundo a hipótese nula, portanto, e as estatísticas de teste seguem sempre a distribuição de acordo com a hipótese nula, portanto, neste caso, de acordo com a hipótese nula, o y é independente do x. E se lembrarem do que falámos anteriormente, se o y é independente do x, então a melhor reta é a reta horizontal que passa na ordenada pelo y médio. Sim? Nessa situação, o que acontece ao SSR, SSREG, por aí fora? Se a melhor reta for a reta horizontal que passa pela média do y, então o SSR é exatamente igual ao SST, o que implica que o SSREG é zero. Portanto, na situação em que o y é independente do x, a estatística F vai ter zero no numerador, portanto o próprio F vai ser zero. Mas como existe sempre desvios e erros aleatórios, se nós tivermos graus de liberdade diferentes de 1 e 1, para os dois graus de liberdade, então o valor mais provável desta razão não vai ser o zero, mas vai ser um valor pequeno. Sim? Portanto, a distribuição tem sempre um pico aqui para valores mais pequenos. Se de facto houver uma relação, uma associação de dependência entre o y e o x, então vamos ter o SSR a ficar mais pequeno do que o SST e passamos a ter um valor maior de SSREG. E então, quando a regressão é significativa, quando há um ajuste significativo do modelo linear aos dados, então temos uma razão aqui grande, o que dá-nos um F com um valor elevado. Portanto, depois vamos ler se esse valor F estiver já muito perto das caudas, não é? Da distribuição, ou seja, a área debaixo da curva, neste caso, à direita do valor de F observado, for muito pequena, é o valor do p-value, então podemos tirar a conclusão que se a probabilidade, de acordo com a hipótese nula, de ter um F igual àquilo que nós observamos,
igual ou ainda mais elevado, é muito baixa, porque o nosso valor de F já está muito junto ao extremo da função de densidade de probabilidade. Ao extremo, neste caso, à zona em que a densidade de probabilidade é muito baixa, para valores elevados. Portanto, se esse p-value for muito, muito baixo, da estatística F, então vamos poder rejeitar a hipótese nula e podemos concluir que existe, de facto, uma relação entre o Y e o X. É difícil afirmar logo que essa relação é linear, porque é possível ter uma relação altamente significativa entre o X e o Y, mas os resíduos, apesar de serem pequenos, e portanto temos um SSR pequeno, que é fundamental para o F ser grande, mas pode acontecer que os resíduos, apesar de pequenos, têm um padrão. Ou seja, podem começar por estar todos abaixo da reta, passam todos para cima da reta, depois voltam todos para baixo da reta, o que é sinónimo de que há uma curvatura nos dados. Ou seja, pode haver uma relação significativa entre o Y e o X, mas não ser uma relação linear. O teste F não é a melhor maneira para ver se a relação é linear. Para ver se a relação é linear, a maneira mais fácil é olhar para o gráfico dos resíduos. Ok. Portanto, temos estas três formas fundamentais de avaliar a qualidade da regressão. Analisar os gráficos de resíduos, fazer o R quadrado e interpretar, portanto, quanto mais próximo de 1, melhor a regressão, e fazer o teste F, que permite-me fazer um teste de hipótese e responder de uma forma objetiva, para um dado nível de significância, se o modelo linear se ajusta significativamente aos dados ou não. Além de fazer esta avaliação, nós vamos fazer a regressão linear ou usando o Analysis Toolpack do Excel ou usando uma função que vamos aprender que se chama linest, ou proslin no Excel em português. Vamos poder extrair informação estatística da regressão. E um dos outputs da regressão são os parâmetros da reta, portanto o declive e a ordenada na origem, e nós podemos estar interessados em usar estes valores em cálculos ou em tirar... o nosso objetivo na regressão até podia ser não fazer, por exemplo, a previsão de concentrações de amostras desconhecidas, como é no caso de uma curva de calibração, mas nós podíamos estar mesmo interessados em determinar o valor dos parâmetros, do declive ou da ordenada na origem, porque podem ter um significado químico, ou físico, ou bioquímico relevante para nós. Ao fazer a regressão linear, podemos extrair um erro padrão associado ao declive e um erro padrão associado à ordenada na origem. Aqui estão as fórmulas de cálculo desse erro padrão, que são sempre o produto deste SD, e este SD é o erro padrão dos resíduos, que no fundo é o valor do SSR dividido pelos graus de liberdade, portanto, a raiz quadrada desta razão. Portanto, é a raiz quadrada do SSR, da soma dos quadrados dos resíduos, dividido por n-2. No fundo, o SD vai ser maior se os pontos estiverem mais afastados da reta e vai ser mais pequeno se os pontos estiverem mais juntinhos à reta. E todos os outros erros padrões que nós podemos calcular vão depender desta soma, deste erro padrão dos resíduos. Além de depender do erro padrão dos resíduos, nós vemos que aqui o erro padrão do M depende de 1 sobre o somatório das diferenças entre os valores de xi e o valor médio de x. O que é que isto significa? Significa que o erro padrão do declive vai ser mais baixo se este somatório for maior. E para este somatório for maior, significa que eu tenho os valores de x a afastarem-se mais do ponto médio. Portanto, se eu tiver dois conjuntos de dados que têm mais ou menos o mesmo valor médio de x, e vamos supor que as duas grandezas são, ou é a mesma grandeza, a mesma variável, ou são grandezas que têm a mesma escala de variabilidade, se nós tivermos os valores de x mais espalhados, mais afastados, a cobrir uma amplitude mais afastada do valor médio, vamos ter menos erro na determinação do declive. Por outro lado, o erro padrão da ordenada na origem depende também deste somatório, mas depois tem um valor ligeiramente diferente, porque tem aqui o valor médio ao quadrado,
Portanto, quanto maior for a média do x, maior vai ser o erro, ou seja, se os valores de x estiverem mais afastados do zero, vamos ter mais incerteza na posição da ordenada na origem. E depois também é influenciado pelo número de pontos. Portanto, quanto maior o número de pontos, menor a incerteza na ordenada na origem. Para que é que nos servem ter estes erros padrões? Portanto, por um lado, sempre que nós apresentamos uma estimativa de qualquer coisa que nós medimos, devemos acompanhar essa estimativa de uma medida do erro associado a essa estimativa. Pode ser um erro de medição, calculado com base em réplicas, ou neste caso, com base na análise de regressão linear. E isso significa que nós podemos fazer, com estes erros padrões, podemos fazer testes estatísticos e podemos fazer intervalos de confiança. Ou seja, podemos fazer testes estatísticos para testar se o valor do M é estatisticamente diferente de zero ou se o valor do B é estatisticamente diferente de zero. Isto é importante porque sempre que eu tenho um modelo com vários parâmetros, e só vale a pena ter aquele modelo se os vários parâmetros tiverem um valor estatisticamente diferente de zero. E a estatística para aplicar, para saber se o teste T, se o parâmetro M é estatisticamente diferente de zero, calcula-se através da razão do próprio M a dividir pelo erro padrão do M, e esta estatística segue uma distribuição T de student com N menos 2 graus de liberdade. Portanto, nós podemos calcular este valor e depois ir a uma tabela da distribuição T de student. Nós vamos fazer isto no Excel, não vai ser preciso ir a uma tabela, mas seria o correspondente ter uma tabela para ver qual era o p-value associado a esta estatística. Se o p-value fosse muito baixo, abaixo do nível de significância, tipicamente escolhemos um nível de significância, por exemplo, 0.05, e se o p-value fosse inferior ao nível de significância, podíamos rejeitar a hipótese nula de que o m era igual a zero, e, portanto, aceitávamos a hipótese alternativa de que o m era diferente de zero. Para a ordenada na origem, temos um teste praticamente idêntico, portanto, a estatística é B sobre SB, e também segue a mesma distribuição de t com n menos 2 graus de liberdade. Também podemos querer apresentar os valores do M associados ao intervalo de confiança, e isso é facilmente calculado. Portanto, os extremos do intervalo de confiança são o próprio parâmetro, mais ou menos, o seu erro padrão, multiplicado por um quantil da distribuição T de student. Por acaso aqui isto está mal, depois tenho que corrigir os slides, aqui não é N-1, é N-2. Portanto, é um quantil da distribuição T de student para um dado alfa. Portanto, se queremos um intervalo de confiança de 95% alfa, é 5%, ou 0,05. E este 2 significa que é bicaudal, portanto, é o quantil que tem nas duas caudas da distribuição 5% de probabilidade. Portanto, estes erros padrões permitem-nos fazer o teste se cada parâmetro é estatisticamente diferente de zero, e permitem-nos calcular intervalos de confiança para cada parâmetro. Também é possível fazer bandas de confiança, que é semelhante a um intervalo de confiança, só que como a reta não é um valor pontual, é um conjunto de pontos, o intervalo de confiança para a reta são umas bandas de confiança, que são estas duas linhas aqui a vermelho. Isto é o intervalo de confiança para a posição da reta. Reparem que estas bandas de confiança são mais apertadas aqui na zona central da regressão e alargam nos extremos. Isto porquê? Porque a expressão para o erro padrão da posição da reta é calculada por esta expressão, portanto é o valor previsto pela reta, mais ou menos, outra vez um quantil da distribuição T de student, que tem nas duas caudas 0,05 de probabilidade, com n menos 2 graus de liberdade, multiplicado por o erro padrão da previsão da reta, e o erro padrão da previsão da reta é esta expressão, que é muito semelhante ao erro padrão da ordenada na origem, só que aqui temos o SD multiplicado por raiz quadrada de 1 sobre n mais a diferença xi menos x barra ao quadrado a dividir pelo somatório do xi menos x barra ao quadrado. Mais uma vez, portanto, quanto maior o SD, maior a incerteza na posição da reta. Quanto mais pontos tivermos, maior a certeza na posição da reta. E aqui temos esta diferença que nos diz que se o valor de x for muito afastado
do valor médio de x, então temos mais incerteza na posição da reta. Portanto, temos mais incerteza nos extremos da regressão do que no centro. Este centro corresponde ao ponto com coordenadas x barra e y barra, ou seja, valor médio de x, valor médio de y, e todas as retas obtidas pelo método de regressão linear por metros mínimos quadrados, todas as retas passam por essa coordenada. Portanto, o ponto central da reta passa sempre por essas coordenadas. Portanto, no fundo, nós podemos imaginar que a regressão linear, no fundo, o que está a fazer é põe aqui uma régua que passa nesse ponto com coordenadas x barra e y barra, e depois vai rodando a régua até encontrar a posição, ou seja, o declive, em que as diferenças entre os pontos à reta, na vertical, são mais baixas possíveis. Pronto. E este intervalo, estas bandas de confiança são mais apertadas porque são para a posição da reta, mas se nós quisermos ter uma banda de confiança, por exemplo, 95% para cada observação, ou para todas as observações, então vamos ter umas bandas mais alargadas que, com 95% de probabilidade, contêm as observações, ou seja, os valores de y, os pares y ou x, y. Portanto, se estas bandas estiverem calculadas, nós nunca vamos ter muitos pontos do lado de fora, não é? Pelo menos vamos ter sempre menos do que, aproximadamente, menos de 5% dos pontos do lado de fora destas bandas de confiança. E o cálculo das bandas de confiança é por uma expressão idêntica, só que neste caso temos o SD, temos 1 sobre N, temos 1 sobre K, em que K é o número de réplicas que são usadas para cada observação. Portanto, se este ponto fosse uma média de 3 réplicas, então aqui devíamos usar o K igual a 3. Temos uma expressão de resto idêntica à expressão da banda de confiança para a posição da reta. Isto permite-nos representar graficamente desta forma. Há pessoas que gostam de ver as bandas, outras preferem ver os valores médios do Y quando há replicado e as barras de erro respectivas, tal como vos foi pedido no primeiro relatório da disciplina. Mas nós vamos fazer, ou vocês vão fazer muitas vezes, vão fazer curvas de calibração, cujo objetivo é, em vez de ser fazer uma previsão, dar um novo valor de x para calcular ou prever o valor de y, vão fazer a previsão inversa, ou seja, vão medir, vão aplicar o mesmo método, com uma amostra que vocês querem, onde vocês querem dosear um certo composto, uma certa molécula, e vão aplicar o método, vão medir o y, e depois querem fazer a previsão inversa, querem chegar ao valor de x que corresponde ao y que vocês mediram. Portanto, para chegar a isso, basta aplicar esta expressão, não é? Portanto, é o valor de y observado menos a ordenada na origem a dividir pelo declive, e tem então a previsão inversa. Como, se nós voltarmos atrás, se eu tivesse aqui esta minha medida da previsão inversa e prolongasse até aqui à reta, ia ler no eixo do x qual era a concentração correspondente. Peço desculpa, mas como eu tenho estas bandas de confiança, eventualmente a reta podia estar a passar não no sítio onde passa, mas um bocadinho mais acima ou um bocadinho mais abaixo. Então eu posso tentar estimar o erro associado à previsão inversa, vendo que se eu começar com este valor de y, tenho aqui, quando chego aqui, tenho o valor mais baixo de x, e quando chego aqui tenho um valor mais elevado de x, com o mesmo valor de y. Portanto, mais ou menos aplicando este princípio, nós conseguimos calcular uma expressão para, neste caso, para calcular um intervalo de confiança para o valor de x0, ou seja, da previsão inversa. A forma é bastante complexa e normalmente nós nas aulas vamos usar uma aproximação quando o erro padrão do declive é muito pequeno. Nessas situações, então, o intervalo de confiança tem a forma habitual, portanto, é o valor da previsão inversa mais ou menos o erro padrão da previsão inversa vezes o quantil da distribuição t-student, com os n menos 2 graus de liberdade, e temos aqui a expressão para o erro padrão da previsão inversa. Começa por ter o inverso do declive, o que significa que quanto mais inclinada for a reta,
menor será o erro da previsão inversa, se nós formos olhar para a reta. Portanto, se eu tiver uma reta mais inclinada, a secção, quando eu faço uma linha na horizontal, a secção que atravessa as bandas de confiança vai ficar mais estreita se a reta estiver mais inclinada. Portanto, quanto maior o declive, menos erro vamos ter na previsão inversa. E depois vai depender, como sempre, do erro padrão dos resíduos, vai depender do número de pontos, e depois aqui dentro voltamos a ter o erro padrão do declive e o próprio valor do declive, e temos esta diferença do y0, portanto o valor que nós medimos, menos o y barra, o valor médio do y. Mais uma vez, se nós estivermos a fazer previsões para um y que está muito afastado da média do y, temos mais erro. Se estivermos a fazer previsões para um y que está próximo da média do y, temos menos erro. Por isso, quando fazemos uma curva de calibração, às vezes fazemos várias diluições da amostra com concentração desconhecida. Uma das razões é porque nós queremos encontrar, por um lado, queremos evitar fazer extrapolação, porque extrapolação é sempre um risco de estarmos a fazer um erro muito grande, porque nós não sabemos como é que estas duas grandezas se relacionam para lá dos extremos dos dados observados, mas o ideal é ter uma amostra desconhecida cujo valor de y esteja bastante próximo do tal ponto médio da reta. Se estivermos mais longe do ponto médio, temos mais erro associado à previsão inversa. Quando a regressão linear é usada para construir a curva de calibração de um método de doseamento de uma substância, de um composto, nós podemos inferir algumas propriedades analíticas desse método, olhando para parâmetros obtidos a partir das estatísticas da regressão linear. Um parâmetro analítico é o limite de detecção, que corresponde à concentração mais baixa da amostra, que origina uma leitura de y estatisticamente diferente de zero, e convencionou-se que esse limite de detecção é o valor de x para o qual o y igual à ordenada na origem mais 3 vezes o erro padrão da ordenada na origem. Isto, vocês podem imaginar que este b mais 3 vezes o SB é quase como se estivéssemos a fazer um intervalo de confiança para o valor do b, e, portanto, só quando o y está fora desse intervalo de confiança é que nós podemos, com confiança, afirmar que aquela amostra, com aquele y, tem uma concentração estatisticamente diferente de zero. Porque se não fosse estatisticamente diferente do b, então podia ser zero. Se nós substituirmos aqui o y pela equação da reta, portanto, por m vezes o x mais b, só que aqui o x é o limite de detecção, e, portanto, o m vezes o log mais b é igual ao tal b mais 3 vezes sb. Se resolvermos em função do limite de detecção, dá-nos que o limite de detecção é 3 vezes o erro padrão do b a dividir por m, pelo declive. Ou seja, o limite de detecção vai ser mais baixo, e normalmente é uma boa propriedade do método se tiver um limite de detecção mais baixo. Vai ser mais baixo se o erro padrão da ordenada na origem for mais baixo, e vai ser mais baixo se o declive for mais elevado. Sim? Portanto, o declive, outra vez, é uma propriedade que influencia positivamente as propriedades do método. Outra propriedade que podemos estar interessados é a sensibilidade, e muito relacionado com a sensibilidade, o poder de resolução, porque a sensibilidade é a capacidade de detectar diferentes leituras, tanto de valores de y para pequenas variações da concentração da amostra. Portanto, se somos capazes de pequenas variações de concentração, levam a uma diferença detectável no y. E esta sensibilidade, portanto, nós vamos ter maiores diferenças no y com pequenas variações do x se tivermos um declive maior. A sensibilidade está diretamente relacionada com o poder de resolução, que é a diferença mínima entre duas concentrações que vão ser consideradas diferentes, tendo em conta o erro da estimativa, e esse poder de resolução vai ser tanto menor. Aqui às vezes é uma confusão, porque ter um maior poder de resolução significa que somos capazes de distinguir diferenças mais pequenas. Portanto, o maior poder de resolução significa que nós temos um erro padrão da previsão inversa
mais pequeno. Portanto, se fizéssemos os intervalos de confiança da previsão inversa para duas amostras que tivessem uma concentração muito próxima, nós só íamos conseguir dizer que a concentração era diferente se os dois intervalos de confiança não se sobrepusessem. E por isso, quanto mais pequeno for o erro padrão da previsão inversa, melhor é o poder de resolução. Ou seja, conseguimos distinguir soluções com concentrações muito próximas. E, mais uma vez, vemos que quanto maior o declive, menor o erro padrão da previsão inversa, tanto maior o poder de resolução, mas também o poder de resolução e, consequentemente, a sensibilidade também vai depender do número de pontos, do erro padrão dos resíduos e se estamos a fazer previsões ou a analisar concentrações próximas do centro da reta, portanto, do ponto médio, ou afastadas do ponto médio. Finalmente, podemos caracterizar a precisão de um método, porque a precisão, um método é mais preciso se eu fizer analisar vários replicados e se os valores ficarem muito próximos uns dos outros, é porque tem um método muito preciso. Se os valores tiverem uma grande variabilidade, é porque tem um método pouco preciso. E aqui, naturalmente, a precisão do método será proporcional ao erro padrão dos resíduos, que mede os resíduos se afastam muito da reta ou pouco da reta, e se nós fizéssemos vários replicados para o mesmo valor de x, a dispersão desses replicados ia ser explicada também pelo erro padrão dos resíduos. Portanto, com este vídeo, eu espero que vocês fiquem daqui em diante, sempre que fazem uma regressão linear, avaliem o gráfico dos resíduos para saber se os pressupostos estão a ser cumpridos, avaliem o teste F e o R quadrado para saber se a vossa regressão está a ser eficiente a explicar a variabilidade do Y e se o Y é, de facto, dependente do valor de X. E depois podem usar as estatísticas da regressão linear para fazer testes estatísticos, intervalos de confiança para os parâmetros ou para as próprias previsões da reta, obtidas a partir da regressão linear, sejam elas previsões diretas ou indiretas.